Fala pessoal, estamos junto aí de novo. Sétimo ano, vamos nessa. Aula de ensino religioso, aula 2 da quarentena. Pessoal, presta atenção aqui comigo. Hoje eu vou querer usar o livro, tá, de vocês. Então, como vocês estão vendo essa aula gravada, vocês podem dar pausa aqui no vídeo e abrir o livro de vocês na página 32, tá? Que é mais fácil de vocês irem acompanhando do que vocês tentarem ler aqui pelo negocinho aqui do meu vídeo. Até porque eu vou ter que diminuir bem muito a minha imagem, porque eu não sei como é que eu boto meu vídeo na frente desse negócio aqui, tá? Nesse caso aqui, naquele outro lá no PowerPoint dá bom, mas nesse aqui não dá muito bom não. Então, vamos continuar, tá? Pessoal, a gente falou sobre os deuses, né, de várias religiões e tal, as divindades de várias religiões. Hoje a gente vai mais especificamente no Deus cristão, tá? A gente vai ver um pouquinho das características desse Deus cristão. E hoje, por isso, a gente vai usar o livro, certo? Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, na página 32, e me acompanhassem aqui rapidinho. Eu vou diminuir aqui a minha imagem. Eu vou aumentar aqui o livro. Mais um pouquinho, para ficar melhor de eu ler. Eu esqueci meu óculos, ó, mancha. Aí, tá meio ruim, mas dá pra ler aqui. Vamos lá, eu vou tacar a cara aqui no vídeo quase. E aí vocês vão me acompanhando, tá? Vamos lá, pra gente fazer essa pequena leitura desse texto. Vamos ver o capítulo que já diz muita coisa pra gente, tá? Abba, Deus, o Pai querido. Então esse pedacinho aqui do texto, ele vai mostrar pra gente que o cristão ele tem uma relação bem singular com o seu Deus, tá? Se vocês pensarem, por exemplo, eu gosto muito de usar a mitologia grega, porque ela geralmente se gosta mais, né? Se tem mais produção artística, produção de filmes. Então eu gosto muito de usar a mitologia grega para ilustrar. Se vocês imaginarem a mitologia grega, vocês vão ver que a relação daquele povo com seus deuses era uma relação bem de senhor e servo, certo? Os gregos, eles têm uma obrigação que é meramente ritualística e de oferendas para com seus deuses. Como assim, professor? Os gregos antigos, eles faziam seus rituais nos dias festivos, eles iam para os templos nos dias festivos, eles faziam as oferendas nos dias festivos e tal, e depois voltavam para casa e viver a vida deles normalmente, digamos assim, tá? A influência do seu Deus, ela não era tão presente na vida como o nosso Deus, também das religiões abraâmicas, né? Mas nesse caso, mais especificamente o nosso Deus cristão. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele está pautado, não é simplesmente numa questão ritualística, apesar dos rituais também fazerem parte, tá? Mas a gente vai mais longe. Pra gente, o nosso relacionamento com o nosso Deus é um relacionamento de pai e filho. Que ele, como é que eu posso dizer? Ele está em todas as esferas, em todos os momentos da nossa vida, em tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz leva em conta, ou deveria levar em conta, a nossa relação com esse Deus, certo? Então vejam que já há uma diferença bem grande aqui, bem chamativa, essa forma como a gente se relaciona com esse Deus, como a gente vê esse Deus, certo? Então vamos lá. Os cristãos veem seu Deus como um pai, e assim mesmo como seus filhos amados. E se todas as pessoas têm o mesmo pai, todos são irmãos. Pessoal, isso aqui é outra coisa que é importantíssima, certo? Eu estava esses dias lendo ali um livro de filosofia e estava lendo sobre um filósofo chamado Voltaire, que ele fala muito disso, que ele vive num momento em que havia muita intolerância religiosa, eram os reis que queriam obrigar o povo a seguir somente uma religião, era só essa, e no outro país o outro rei obrigava o povo a seguir outra religião, era somente essa. Aí o Voltaire ele prega uma religião bem racional e tal, que a gente racionalize e tal, reflita sobre as nossas práticas religiosas. Uma das coisas que ele fala é: meu irmão, somos todos irmãos, o nosso Deus ele diz isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então o nosso chamado é para tratar também com os outros, tá?
não é só o nosso relacionamento aqui com Deus, é amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a ti mesmo. Inclusive por essa questão de irmandade. Se Deus é Pai, Gregos tem uma passagem da Bíblia que diz, eu não vou lembrar qual é agora, mas tem uma passagem que diz, todo grego, todo egípcio, todo escravo, todo liberto, todo judeu, todos somos filhos do mesmo Deus, todos viemos do mesmo lugar, tá? Temos origem no mesmo ser, digamos assim, na mesma divindade. E se todos temos origem na mesma divindade, isso torna-nos irmãos. Isso é uma dimensão importantíssima para o cristianismo, tá? Isso vem a partir da nossa noção de Deus, dessa divindade. Vejam então como o nosso contato e como a gente vê as divindades é fundamental para como a gente vai viver a nossa vida, certo? A religião, ela pauta muito a nossa forma de ver o mundo e nesse caso não é diferente. Então nós deveríamos, ou vemos, né, em alguns casos, qualquer um que vive nesse planeta como irmão, certo? Então é algo fundamental para a gente, para o nosso pensamento cristão. Aí vamos lá. Abba é uma palavra aramaica que quer dizer pai querido. É uma palavra de muita ternura, de grande intimidade e de plena confiança, com a qual as crianças judias, desde o tempo de Jesus, se dirigem ao próprio pai. Na verdade, anterior, né? A gente vê que essa relação de um Deus que é pai, ela é bem antiga e Jesus ele nasce já como judeu, né? Então já embebido dessas, como é que eu posso dizer, dessas visões de mundo, tá? Vamos lá, nos relatos do Evangelho, Jesus se dirige a Deus com essa palavra, Abba. Abba, ele fala lá, Massabactani, acho que é isso, que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Olha só, o Abba é uma palavra utilizada por Deus, tá? Esse pai querido é como Jesus se refere a Deus. Quando ele está em oração, comunica com seu pai querido, o Abba, e do mesmo jeito fala de Deus a seus discípulos, apóstolos, seguidores e ouvintes. Abba é considerada pelos estudiosos da Bíblia uma palavra muito especial e dedicada, colocada por Jesus e delicada, colocada por Jesus no Novo Testamento. Ela indica a relação de confiança e a simplicidade de uma criança com seu pai. O que Jesus quer com isso é revelar sua filiação divina e a profunda familiaridade que ele tem com Deus. Galera, o nosso Deus ele tem muito disso. Ele não é um Deus, como é que eu posso dizer? Ele é um Deus que é muito mais presente, por isso também muito mais misericordioso do que outras entidades que a gente vê por aí. Algumas divindades que a gente vai ver, na verdade são pautadas numa relação muito senhorial e eles têm ações muito, alguns, né? Algumas divindades vão ter algumas ações autoritárias, vão ter algo mais rígido. Com o nosso Deus é um pouquinho diferente. Porque o nosso Deus, ele é pai. Então vejam só os termos que são utilizados aqui. Perdão, galera. Minha garganta já tá... Foi mal. Fala, meu Deus. Espera aí. Passou. Passou não. Passou. Passou não. Espera aí. Aí, mano. Deu foi um soluço agora. Tô engasgado ainda. Pronto. Vamos lá. Onde é que eu tava mesmo, hein? Sim, indica confiança, simplicidade. Então, ele é um Deus que, apesar de ser um Deus, a proximidade dele é uma proximidade muito humana. Tá? Apesar de sobre-humana, né? Porque ele nos ama de uma forma como a gente não consegue conceber. É uma relação muito humana. Muito humilde e muito simples. É uma relação de amor, é uma relação de cuidado, é uma relação de carinho, uma relação de atenção. Isso é uma característica bem peculiar do nosso Deus, certo? Então vamos lá. É daí que os cristãos sabem e dizem que Deus é Pai. E o ser humano, seu filho muito querido.
muito amado. E se as pessoas são filhas de Deus e têm o mesmo pai, são todas irmãs. Aquilo que a gente já falou anteriormente, né? Por isso, Deus, que é Abba, Pai querido, cuida de cada um de seus filhos e se preocupa com cada uma de suas criaturas. Pessoal, a gente, como falou já anteriormente, uma das características desse nosso Deus é ele ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele tudo pode, ele tudo sabe, ele está em todo lugar. Então, nós nos relacionamos com o nosso Deus no nosso íntimo, no nosso dia a dia. Enquanto eu estou aqui, professor João, fazendo uma oração aqui para Deus, estou falando de Deus aqui para vocês, vocês na casa de vocês estão escutando isso e também estão em contato com Deus. Então ele está aqui em contato comigo e ele está aí em contato com vocês, tá? E é uma relação muito próxima que nós temos com o nosso Deus. É uma relação de intimidade muito forte. Por quê? Porque ele nos conhece. É dito na Bíblia que ele tem o nosso nome escrito na mão e ele conhece todas as coisas. Então ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo se conhece, né? Quando a gente quer mentir, é até engraçado, porque quando a gente quer mentir, tem gente que quer mentir para si mesmo, né? E ainda quer mentir para Deus. Como é que a gente vai fazer isso, macho? Ele sabe mais do que nós. Então no nosso Deus tem essa particularidadezinha, beleza? Que é isso aí que eu falei, que eu já me esqueci até o que é. Mas vamos lá. Pessoal, deixa eu ver aqui. Espera aí. Isso aqui é a tarefa que depois vocês vão fazer. Pronto, tá cá. Tá. Vamos continuando aqui. Vamos lá. Tem que aumentar um pouquinho aqui, negado, porque tá ruim aqui de ver. Pronto. Como vimos, Abba é uma palavra aramaica usada para expressar muita ternura, intimidade e confiança em alguém que nos conduz e orienta, como nossos pais ou os adultos que são responsáveis por nós. Galera, no meio disso é importante destacar, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como essa relação ela é importante e é grandiosa. Tem alguém que conhece vocês mais do que os pais, os avós, os irmãos, essas pessoas que têm um contato diário com vocês, é muito difícil, né? Geralmente, quando a gente às vezes faz uma besteira, aí teu pai diz assim, menino, tu fez não sei o quê, aí tu quer dizer que não fez, tu quer enganar teu pai. Só que tu não engana teu pai, macho. Ele te conhece desde antes de tu se conhecer, de tu saber que tava vivo. Antes de tu nascer, ele já te conhecia. Pronto, é mais ou menos isso, tá? Essa relação de filiação que a gente tem para com o nosso Deus. Vou aumentar aqui de novo. Vamos lá. Hoje, as ciências humanas, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a teologia e outras, já até cansei aqui, dizem que Jesus só pode ter vivido também essa experiência com seus pais, José e Maria. Por isso, também, ele podia ter essa relação com Deus e chamá-lo de pai, ou pai querido, tá? Então, essa humanização de Jesus Cristo, Jesus se fazendo humano, fortalece essa filiação que a gente tem para com Deus. Porque é nesse momento, a partir de quando ele se faz humano, ele consegue viver de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais na pele, né? Do que antes. Agora vamos aqui terminar. Pronto. Olha só como isso aqui é importante, ó. Disse-lhes então, quando orardes, sabia nem que era assim, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, que é Deus, está na intimidade do Pai, foi quem se deu a conhecer. Então, como é que a gente tem tanta certeza de que nosso Deus é assim, certo? Nós cristãos convivemos entre aspas, né? Que a gente não estava vivo lá. Mas assim, ele se fez presente, então, claro que para nós cristãos que acreditamos que Jesus era filho de Deus ou era o Deus encarnado, digamos assim. Não dá para cobrar isso dos judeus, dos muçulmanos, que eles não veem as coisas assim, né? Mas nós cristãos, nós acreditamos que Jesus, ele veio
como Deus encarnado, e ele viveu entre nós. E é por isso que a gente tem tanta certeza que o nosso Deus é assim, porque ele já se fez presente no meio de nós, e era ele quem utilizava esses termos, ó. Ele que chama Deus de Pai, ele que chama Deus de Pai amado, ele que mostra essa filiação, tá? Então é através dessa vivência que a gente teve com ele, que a gente pode ter tanta certeza de que o nosso Deus é assim, que a gente pode ter tanta certeza de que esse é o nosso Pai, beleza? Aqui vocês podem perceber isso até pela nossa leitura do livro, porque assim, está sendo utilizado para, como é que eu posso dizer, para confirmar, não é confirmar que eu queria dizer não, mas era outra palavra, Dudu, era, como é, Dudu, que a gente diz? Bom, para confirmar, vou dizer confirmar, tá? Para confirmar isso que a gente está pensando, esse nosso pensamento, essa nossa visão de que esse Deus é Pai, para confirmar isso, a gente tem aqui no livro o que é mais usado, o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, como está sendo dito aqui. Esse Novo Testamento é o que vai contar a história de Jesus. Vejam, então, essa parte da Bíblia, a passagem de Jesus na Terra, ela, como é que eu posso dizer, legitima essa nossa visão de Deus enquanto Pai. Porque quando Jesus viveu aqui, era assim que ele chamava o Pai. E quem conhece mais o Pai do que ele, tá? Então vamos lá, ó, tá vendo? Ó, no segundo Testamento, ou no Novo Testamento, há uma passagem interessante que acontece com o apóstolo Filipe. Ele ficou tão entusiasmado ouvindo o que Jesus falava para o próprio Pai, que ele fez um pedido. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizei, mostrar-nos o Pai? Se tu já me viu, como é que tu está pedindo para eu me mostrar de novo? Presta atenção. Isso aqui confirma o que a gente estava falando. Ó. Quem viu a ele, viu ao Pai. Então, é através disso que a gente tem tanta certeza que a gente pode afirmar categoricamente, para nós cristãos, repetir, né? Cristãos que acreditamos em Jesus e tal. Esse é um pressuposto para você poder acreditar nisso aqui que eu estou falando. Eu esqueci até o que eu estava falando. Mas presta atenção, isso aqui é o que comprova tal que a gente estava falando antes. Então vamos lá. A mesma coisa aconteceu quando os apóstolos pediram que Jesus lhes ensinasse a rezar. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar. Ele imediatamente disse: Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cara, eu acho linda essa oração. Linda, linda, linda. Eu fico até coisado assim. Mas assim, é a oração que o Senhor está nos ensinando. Então vejam, olha como é que começa a oração. Pai nosso. Então, mais uma vez, ele confirmando essa ideia de que Deus é Pai, tá? Deus não é só um Criador, Deus não é só um ser superior, Deus não é só uma divindade, Deus é Pai. É uma característica que, para nós cristãos, ela é muito forte, é muito marcante nesse nosso relacionamento com Deus, tá? Deus é Pai. A mesma passagem pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, com pequenas diferenças, no modo de fazer, no modo de dizer. Essas diferenças ocorrem porque cada evangelista escreve a seu modo e para uma comunidade, mas o conteúdo é o mesmo. Isso aqui é questões mais, como é que eu posso dizer? Vocês entenderam, né? Assim, pessoal, eu vou encerrando essa aula por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão do Deus Pai e de como o cristianismo ele encara essa relação com Deus, uma relação entre pai e filho, uma relação de proximidade, de muito apego e muito, como é que eu posso dizer? É uma relação muito delicada, muito próxima, tá? Que é uma característica fundamental do cristianismo em relação à sua divindade. Entendemos isso? Semana que vem a gente continua isso aqui, tá, pessoal? Valeu, até lá!